Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do Tech Tutor. Meu nome é Guilherme e nós iremos continuar os conceitos de energia elétrica, os conceitos básicos de energia elétrica. Bem, no último vídeo nós utilizamos um circuito simples para ligar um LED, correto? Mas eu expliquei rapidamente as relações matemáticas e não expliquei detalhadamente. Nós iremos corrigir isso nesse vídeo. Para que o LED funcione nessa fonte de 5 volts, lembrando que é 5 volts porque a fonte variável do ISMG ela tem uma saída que fornece 5 volts fixos, ou seja, não precisa variar. Nós iremos utilizar essa saída da fonte para fins didáticos, para ensinar a calcular o valor da resistência. Por quê? O fabricante do LED ele determinou que para o LED funcionar sem que ele queime, ele consome 2 volts e precisa de uma corrente de 0,02 ampere. Ou seja, ele vai consumir 2 volts e ele precisa de uma corrente de 0,02 amperes. Ok? Foi isso que eu quis explicar no último vídeo. Para calcular isso, nós iremos utilizar a relação básica de eletricidade, que é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz o quê? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Não se assuste com este I, o I simboliza corrente. Vamos recapitular que a tensão é igual a diferença de potencial, que é medida em volts, que é a nossa grandeza. Como metro é a grandeza espacial, né? Litro é a nossa grandeza de volume, volts é a nossa grandeza de tensão. A corrente, representada pela letra I, né? I é igual a corrente. E a grandeza é o ampere. A letra A. E a nossa resistência ela é medida com a grandeza ohms. É a diferentona que usa a letra grega ômega. Ok? Segundo a primeira lei de Ohm, ela relaciona que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. É a relação básica da eletricidade que nós iremos utilizar para calcular o valor da resistência. Bem, antes de partir para os cálculos, eu vou explicar uma maneira visual para você memorizar essa relação, que é o triângulo TRI. Então imagina o seguinte, na sua prova, na sua atividade, você irá desenhar esse triângulo com T, R, I. Então é só lembrar dessas letras, T, R, I, e desenhar o triângulo. Por quê? O triângulo ele serve para visualmente te explicar como é que serão as contas. Se eu quero descobrir a tensão, eu venho com o meu dedo e tampo a tensão. Perceba que a resistência e a corrente estão no mesmo lado, estão um no lado da outra. Então é vezes. Quando temos dois números, duas letras, uma no lado da outra, nós multiplicamos. Se eu quero descobrir a resistência, eu venho com o meu dedo, tampo a resistência e vejo que a tensão está sobre o I, sobre a corrente. Então é tensão dividido pela corrente. É a mesma coisa para a corrente. Se eu quero descobrir a corrente, eu venho, tampo e vejo que há tensão sobre a resistência. Ok? Escrevendo isso, temos que a tensão
é igual a R vezes I. Nosso R é igual a tensão sobre a corrente. E a corrente é igual a tensão sobre o resistor. Ok? Sabendo disso, nós iremos agora calcular a nossa resistência, que nós fizemos anteriormente na aula, mas agora é mais lentamente e explicado. Bem, como eu disse anteriormente, o fabricante diz que o LED irá consumir 2 volts e precisa de uma corrente de 0,02 amperes para funcionar. Se ele consome 2 volts, nós precisamos que o resistor consuma os 3 volts. Que ele faça uma queda de tensão de 3 volts. Então, perceba qual forma que nós iremos utilizar. Nós queremos descobrir a resistência. Nós temos a queda de tensão que nós queremos, que é de 3 volts. E nós temos a corrente. Se nós temos isso, e nós queremos descobrir o R, nós iremos utilizar essa fórmula. R é igual a tensão sobre corrente. Ok? A nossa tensão, a nossa queda de tensão é de 3 volts. Então, nós precisamos que o nosso resistor ele consuma 3 volts. E a nossa corrente é de 0,02. Calculando isso, nós descobrimos que o nosso resistor ele precisa de no mínimo 150 ohms. No nosso circuito anteriormente, nós utilizamos uma resistência de 300 ohms para fins de segurança do LED. Porque 150 é o valor mínimo. É o valor mínimo que o fabricante garante que ele vai funcionar. Mas isso não quer dizer que nós iremos estressá-lo a esse ponto. Nós queremos que prolongar a vida útil do LED. Mas o que acontece se eu aumentar essa resistência? O que acontece? Bem, para calcular o que vai acontecer, nós iremos pegar a mesma queda de tensão, 3 volts, e nós iremos variar o valor do R. Então temos que tensão é igual a resistência vezes corrente. A nossa tensão não mudou, então é 3. O nosso R, vamos agora dobrar, vamos ir para 600 ohms. Nós queremos descobrir o valor da corrente, que é o que faltou. Já que os dois valores são fixos, né? Os 3 volts, que é a nossa queda, nós precisamos de uma queda de 3 volts. E agora nós dobramos nosso resistor. Nós vamos descobrir agora o que vai acontecer com a nossa corrente. Isolando nossa corrente, nós descobrimos que vai ser 3 dividido por 600. Curiosamente, nós chegamos nessa fórmula aqui, ó, na terceira fórmula, que é simplesmente isolando a corrente. 3 dividido por 600 dá 0,005 ampere. Perceba que é muito menor do que a corrente que o fabricante disse. E o que vai acontecer a partir disso é que o brilho do LED vai cair. Então, o brilho do LED ele é controlado pela corrente, pela velocidade que os elétrons passam pelo LED. Se nós aumentarmos ainda mais o nosso valor de resistência, a nossa corrente irá diminuir. É inversamente proporcional. Então, no seu projeto, se você quer um brilho alto, você calcula o que o fabricante diz, né? Os valores de tensão e corrente, e descobre o valor de resistência mínimo para o brilho máximo. Aí você pode brincar com o valor da resistência para descobrir, para achar o valor cujo brilho seja o que você esteja procurando.
Na nossa prática, nós iremos variar agora o mesmo circuito. Então vai ser a mesma fonte de 5 volts, a resistência e o nosso LED. Mas agora nós iremos variar o valor da resistência. Iremos perceber como que o brilho do LED vai variar. Nos vemos no laboratório. Bem, continuando nossa aula de conceitos básicos da relação de tensão, corrente e resistência, aqui na minha mão nós temos um multímetro. Como o nome já diz, ele serve para medir várias grandezas da elétrica. Como nós estamos estudando tensão, corrente e resistência, ele mede tensão contínua, tensão alternada, corrente e resistência. Bem, isso será útil porque, voltando para o nosso circuito inicial, nós vamos variar o valor de resistência agora. Colocarei o multímetro aqui e vou colocar na escala de 2K. Preste atenção na escala que você vai usar, porque esse resistor, como na aula passada, eu falei que ele tinha 300. Medindo ele, tem 299. O resistor ele tem um certo grau de tolerância. Então ele não dará 300 certinho, mas um valor próximo. Agora, esses dois resistores, eu não sei o valor deles. Vamos medir eles agora. Você pega as duas pontas de prova, liga em cada terminal. Esse resistor tem 737, valor medido. Nós podemos também, como visto anteriormente, olhar o código de cores e olhar pela tabela o valor. Então esse resistor tem 730 medidos. E esse resistor aqui, ele tem 1169. Lembrando que o valor medido também, nós podemos olhar o código de cores. Agora, nós iremos ligar o mesmo circuito da última aula, exatamente igual, o circuito com o LED e a resistência de 300. Ele vai ligar com o mesmo brilho, mas agora iremos variar o valor da resistência. Primeiro nós vamos colocar o resistor de 730, para mostrar a variação. Trocando o resistor. Note que teve uma diferença de brilho. O brilho caiu por causa que a resistência é maior. Como calculado, o valor da corrente diminuirá, o brilho vai diminuir, nada anormal quando a gente calculou. Vamos aumentar mais uma vez o resistor, para o resistor de 1169. De novo, valor medido. Correto? Ligando, percebe que o LED diminuiu mais ainda a luminosidade. Porque essa resistência, comparado à de 300, ela é muito maior. Logo, o LED vai ter uma queda abrupta de luminosidade. Para efeito de comparação, eu irei voltar com o resistor de 300. Para ficar bem clara essa diferença de luminosidade. Como pode ver, ele está muito maior.